Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Nobrecast. Hoje eu vou fazer um vídeo de economia, falar um pouquinho minha opinião sobre o que é moeda, porque esse assunto que deveria ser o mais importante na criptomoeda, que é a moeda, né? A parte econômica. E a gente só fala de cripto, só fala de tecnologia. Então eu queria falar um pouquinho sobre moeda. Eu acho que o principal deveria ser o que é moeda hoje, quais os problemas que ela tem, como deveria ser uma moeda perfeita, e se as criptomoedas podem chegar nessa perfeição, ou pelo menos ser um avanço sobre o dinheiro atual. Então, esse assunto mais importante ninguém fala, então eu pretendo começar hoje a falar sobre isso. E para isso eu vou usar um vídeo que eu achei do Fernando Urich, falando um pouquinho sobre a teoria austríaca, e comentar em cima dele. O Fernando Urich, vocês vão ver, ele fala que ele lê um livro, que o governo fez com o nosso dinheiro, de Rothbard, não sei se é assim que pronuncia, mas e que mudou a cabeça dele, que ele passou a entender melhor o mundo econômico. E aconteceu a mesma coisa comigo, só que com outro livro. Eu li um livro do Adam Smith e que abriu minha cabeça e parece que eu comecei a entender o mundo. Então vamos ver um pouquinho do vídeo do Fernando Urich. Muito bem. Descobri um livreto de 100 páginas de um tal de Murray Rothbard, chamado What Has Government Done to Our Money? O que o governo fez com o nosso dinheiro, inclusive foi traduzido pelo seu Leandro Roque, publicado pelo Mises Brasil. E esse livrinho realmente foi uma quebra de paradigma total para mim. Assim. Eu diria que foi o livro que quase que instantaneamente me tornou um economista da escola austríaca. E foi ele que me fez entender de fato como funcionava o dinheiro, o que era o dinheiro, como funcionava o sistema monetário. Até então eu não tinha a menor ideia. Nesse livro que ele indicou, a gente pode ler lá o seguinte: de Aristóteles a Marx, e Adam Smith veio antes de Marx, né? O homem erroneamente tem acreditado que uma troca denota algum tipo de igualdade de valor, que se um barril de peixes é trocado por 10 toras de madeira, então há uma espécie de igualdade secreta entre tais coisas. A verdade, no entanto, é que a troca só ocorreu porque cada uma das partes valorou os dois produtos de maneira distinta. Então, será que realmente não tem nada em comum um barril de peixes e 10 toras de madeira? Porque nos dois casos foi necessário um ser humano despender um esforço, gastar um tempo para conseguir produzir esses dois objetos. Então talvez aí exista alguma similaridade. Por enquanto deixa isso para lá e vamos focar no final, que ele disse que a troca ocorreu porque os dois lados valoraram os objetos de forma diferente. Isso para mim tem toda a razão, né? Porque se você se propõe a trocar, você só vai trocar se você achar que tem vantagem. E os dois lados fazem isso. Então se houve troca, é porque eles queriam o que o outro tinha, e em troca deram o que tinha. Os dois lados fizeram a mesma coisa, valorizaram o que o outro tinha mais do que o que tinha. Então toda troca é um tipo de ganha-ganha. Se a pessoa achar que não vale a pena, não vai haver troca. Bom, mas vamos ver um pouquinho mais de vídeo. Como surgem as moedas, né? O Fernando Urich explicando. E o que são as trocas indiretas? Imagina que eu tenho interesse em adquirir o óculos do Hélio, que é um óculos muito style. E eu tenho para dar em troca um tênis New Balance, mas o Hélio não tem o menor interesse em adquirir um tênis New Balance. Desse jeito eu não consigo trocar meu tênis pelo óculos do Hélio. Mas eu sei que o Hélio tem interesse em adquirir uma gravata borboleta. E eu sei que o seu Bruno Garchagen se amarra num tênis New Balance. Então eu posso trocar o meu New Balance pela gravata borboleta do Bruno, e não porque eu queira usar a gravata e consumir a gravata, mas sim porque eu posso usá-la para dar em troca depois pelo óculos do Hélio que eu tenho interesse em comprar. Então faço uma troca indireta para conseguir adquirir o que eu realmente tenho interesse em consumir. Então essa é a troca indireta. Alguns bens no mercado são mais demandados que outros, e por serem mais demandados acabam sendo usados também como meio de troca. E quanto mais demandados são os bens, quanto mais usados como meios de troca, mais líquidos eles se tornam. E num processo que se retroalimenta, esses bens, essas mercadorias usadas como meio de troca, acaba uma ou duas preponderando até ser apenas essa mercadoria a que é usada como um meio de troca universalmente aceito, geralmente utilizado, o que a gente denomina como moeda ou dinheiro.
E na história a gente teve diversos exemplos de mercadorias ou bens que serviram aos indivíduos como moeda. Gado, sal, cacau, mas a gente sabe que foram a prata e o ouro as duas moedas que acabaram se sobressaindo como as principais moedas durante milênios. Então, o Fernando Urich demandou a gravata não porque ele queria a gravata, mas ele queria os óculos. Então ele usou a gravata apenas como um meio de troca. Assim, as pessoas demandam dinheiro não porque querem dinheiro, mas pelo que querem comprar com ele. Bom, mas vamos ver o que o Rothbard fala no livro dele. O que nos leva então à verdade mais importante de toda essa nossa argumentação a respeito do dinheiro. O dinheiro é uma mercadoria. Aprender essa simples lição é uma das tarefas mais importantes do mundo. Com enorme frequência, as pessoas falam de dinheiro como se fosse algo muito acima ou muito abaixo dessa realidade. O dinheiro não é uma abstrata unidade de conta perfeitamente separável de um bem concreto. Não é um objeto inútil que só se presta para trocas. Não é um título de reivindicação sobre os bens produzidos pela sociedade. Não é uma garantia de um nível fixo de preços. O dinheiro é simplesmente uma mercadoria. Mas a gente acabou de ver que o dinheiro é apenas um meio de troca e não uma mercadoria a ser consumida. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto. O dinheiro ele é adquirido, mas nem para ser consumido e nem para ser usado como bem de produção. Ele é adquirido para ser dado em troca por outros bens e serviços. Então ele é adquirido para ser intercambiado. Quando os indivíduos valoram alguns bens, sapatos, pão, cerveja, enfim, os indivíduos valoram esses bens pela sua utilidade e pelo valor que eles têm no consumo direto, no seu uso e no consumo. E essa valoração independe e antecede qualquer precificação no mercado. A gente valora um sofá, um computador pela utilidade que ele tem, independentemente do preço que depois isso vai ter. Mas as pessoas demandam o dinheiro não pelo seu uso, não pela sua utilidade no consumo, mas sim pelo seu poder de compra, sim pela sua utilidade de poder ser trocado por outros bens no futuro. Então o dinheiro ele não é útil em si mesmo. Vamos então comparar o que diz Adam Smith com o que diz o Rothbard. Portanto, me parece que se você considerar o dinheiro como uma mercadoria semelhante às outras, bastaria você perguntar quem quer dinheiro e imprimir o suficiente para realizar o desejo da população, entregar o tanto que ela quiser de dinheiro. Quanto você quer de dinheiro aí? Como isso é obviamente falso, a gente pode concluir que o dinheiro é menos importante do que os bens e serviços reais, por exemplo, água e comida, por exemplo. Então, ao dizer que o dinheiro é menos importante, nós estamos fazendo uma avaliação objetiva. Então, talvez o valor não seja sempre ou 100% subjetivo. Exista pelo menos uma quantidade de objetividade no valor. A água talvez tenha um valor objetivo bem alto, já que a gente precisa dela para sobreviver. Já uma música de pagode talvez seja praticamente 100% de valoração subjetiva. E os outros bens, de forma geral, um carro, por exemplo, talvez ele tenha uma parcela de valor objetivo e uma outra parcela de valoração subjetiva. Eu acredito que era mais ou menos isso que o Adam Smith acreditava. Eu vou colocar aqui mais trechos do Fernando Urich sobre essa questão, mas o objetivo não é atacar, o objetivo é debater esse assunto. O dinheiro, tirando a parte de facilitar as trocas, se ele é realmente inútil ou não, se ele tem alguma utilidade e alguma outra utilidade, E eu queria dizer que tudo que eu sei de economia, na verdade, se baseia nesse livro do Adam Smith. Eu li alguns outros, li também uma centena de artigos lá no Mises Brasil, do Leandro Roque, e também vários do Fernando Urich. Então, eu sou muito grato, eu não estou querendo atacar. Mas, enfim, quero discutir esse assunto. Porque, como eu disse antes, nós estamos falando de moeda. E criptomoeda, a parte mais importante é moeda e a gente não fala sobre isso. Então, é isso que eu quero
falar, né? Então vou botar mais alguns videozinhos para deixar bem claro essa questão discutida aqui. O dinheiro ele é adquirido, mas nem para ser consumido e nem para ser usado como bem de produção. Ele é adquirido para ser dado em troca por outros bens e serviços. Dito tudo isso, a gente chega a algumas implicações fundamentais da teoria monetária da escola austríaca, e que eu vou apenas listá-las rapidinho. A primeira é que o dinheiro é uma mercadoria, e que o dinheiro é uma mercadoria, e que o dinheiro é uma mercadoria. O dinheiro ele é adquirido, mas nem para ser consumido e nem para ser usado como bem de produção. Mas as pessoas demandam o dinheiro não pelo seu uso, não pela sua utilidade no consumo, mas sim pelo seu poder de compra, sim pela sua utilidade de poder ser trocado por outros bens no futuro. Então o dinheiro ele não é útil em si mesmo. A tipologia da moeda, isso é crucial e, segundo os nossos colegas do mainstream, a moeda tem dois tipos. Moeda fiduciária, fiat money, que não tem valor intrínseco, e moeda commodity, que seria o ouro, por exemplo, que tem valor intrínseco. Aqui está errado por dois motivos. Primeiro, que não são apenas essas as tipificações de moeda. E segundo, porque o ouro não tem, ou commodity não tem valor intrínseco. Isso não existe. Commodity não tem valor intrínseco. Isso não existe. Então o dinheiro ele não é útil em si mesmo. O commodity não tem valor intrínseco. Isso não existe. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha. E um grande abraço. Tchau!